Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal Sobreviver. Para você que está chegando agora, a gente até queria dizer um obrigado rapidinho, né, antes do início desse vídeo, porque são várias pessoas aí que estão entrando, né, no canal, as pessoas estão compartilhando bastante nosso material, agradecer e dizer que a gente está aqui justamente para compartilhar um pouco das nossas experiências de vida aí. Ela está aí com 50, eu com quase 60, e a gente, para quem não conhece, a gente passou quase 2 anos praticamente morando dentro de um Jeep velho aí, né, rodando aí por algumas partes do Brasil, e a gente conversou com pessoas, fazendas, pousadas e por aí afora. A gente andou, fez um monte de coisa aí agora, né? Para você que quiser, você pode ver esse vídeo ou pode simplesmente ouvir ele também como podcast, né? Deixar aí, quando você está fazendo alguma coisa, deixar rodar o vídeo e ouvir ele, né? A Raquel é terapeuta e fotógrafa, adora uma fotografia, né? Eu sou jornalista e sou entusiasta da vida também. A gente está aprendendo aí a lidar com as coisas novas da vida, o autoconhecimento. E vou deixar ela falar um pouquinho agora, até para ela se apresentar. Somos casados, sim, temos uma vida simples e buscamos todos os dias o autoconhecimento. E uma coisa que a gente está aprendendo a cada dia, né, Fernando, é que a gente nunca é tarde para começar, para recomeçar uma nova vida, para mudar os caminhos que a gente busca. Muitas vezes a gente trilha caminhos e esses caminhos não são aqueles que a gente quer chegar. E a gente vai indo e a vida vai levando a gente por caminhos que a gente nem imaginou que ia percorrer. A gente nem sabe que existia, né? E a gente percebe que tem muita felicidade, que tem muita beleza nos caminhos em que a vida leva a gente. Mas precisamos abrir os nossos olhos, tirar todos os nossos preconceitos e entender que a vida acontece a cada dia e que precisa ser vivida de maneira intensa. Gente, o nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso mesmo que ela estava dizendo, sobre pré-julgamentos, né? Pré-julgar, né? E principalmente assim, tomar muito cuidado para não levar a nossa vida sob a ótica da visão dos outros. Tem muita gente que tenta dizer para a gente o que deve, o que não deve fazer, e a gente se preocupa muito com o julgamento dos outros. E nessas nossas andanças por aí, como eu disse, a gente tem um caminho aí de estrada, né, muito grande, e a gente queria dividir um pouco isso com vocês. Que é justamente nós entendemos dentro desse conhecimento que a gente foi adquirindo, né, e ainda temos muita coisa para aprender, mas a gente se preocupava muito no início com o que os outros iam pensar quando a gente fez o projeto da caminhonete velha, né? A gente fez o projeto de andar por aí, o que as pessoas vão pensar, o que não vão pensar, coisa e tal. E depois, no final, no meio dessa jornada aí, que foi uma jornada de quase 2 anos e meio, a gente começou a entender que aquele era o nosso chamado e que a vida nos chamava para aprender algumas coisas, né? Exatamente, porque foi ali que a gente encontrou tantas pessoas que ensinaram tanta coisa para nós, pessoas simples, pessoas humildes, trabalhadores, e que mostraram que apesar de todas as dificuldades, sempre existe um caminho a seguir. E quando a gente perde o objetivo da vida, quando a gente fica sem uma meta, a gente começa a se perder. Então, traçar essas metas, olhar para onde a gente quer chegar, mas não focar só aonde a gente quer chegar. Focar nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Prestar atenção na viagem, né, gente? E enquanto aos julgamentos, o pior julgamento é o julgamento que a gente faz de nós mesmos. A gente nos culpa muito por coisas que a gente já passou, por erros que a gente já teve. E esses julgamentos é que travam a nossa vida. A partir do momento que você entende que tudo aquilo que você viveu serviu como uma lição de como fazer as coisas, como não fazer as coisas e não repetir os erros, você começa a caminhar para frente. E de uma forma mais leve. Gente, se tem uma coisa que a gente tem aprendido com as pessoas, a Raquel atende muitas pessoas com terapia, né? Ela é terapeuta para mulheres. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o que a gente aprendeu com esse pessoal, e a gente tem um carinho muito grande, tanto que nós somos chamados, recebidos aí em vários lugares ainda com muito carinho, a gente quer agradecer essas pessoas, mas essa coisa de a gente tocar a nossa vida sempre baseado nas opiniões alheias, é uma coisa que acaba muitas vezes, como é que eu posso dizer, cerceando o nosso direito, a nossa opção de tentar viver as nossas experiências de vida, porque elas são necessárias. Porque, na verdade,
A vida do outro, a experiência do outro pode ser uma experiência muito parecida com a nossa, mas cada um de nós vai tirar uma reflexão diferente. E nós estamos nessa vida para aprender, então não tenho medo de aprender, não tenho medo de quebrar a cara, não tenho medo de passar por decepções, elas fazem parte da vida. O que vocês têm que ter medo é de ficarem estagnados no mesmo lugar e não botar a cara para fora do vidro desse trem chamado vida e começar a olhar para as coisas que estão passando, conversar com as pessoas nas estações da vida, trocar experiências, perguntar, poxa, você passou por isso, como é que foi a sua experiência? Eu também passei por isso, a minha experiência foi assim. Essa troca de experiências é muito legal e você deve fazer isso sem medo. Claro, sempre tirando para você, que a gente sempre fala, né? Tirar para a gente aquelas coisas que são boas, né? E separar de lado aquelas coisas que não vão nos servir, aquelas opiniões que, na verdade, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque vem opiniões carregadas com muita inveja, carregadas com muito orgulho, carregadas com coisas que não são legais. E isso, esse contato com a natureza, essa nossa... Foi quase como 2 anos sabáticos assim que a gente tirou para andar por aí. Meu, a gente aprendeu muita coisa mesmo, né, Raquel? Exatamente. E quando a gente começa um novo projeto, a gente fica naquele ânimo, naquela felicidade de estar fazendo uma coisa nova. Aí quando a gente dá um tropeço, que a gente erra, que a gente faz alguma coisa de uma maneira que não deu o resultado que a gente queria, a gente se encolhe e diz, puxa, errei de novo. Mas não, é o caminho, é só ali mais uma que lição. você está aprendendo. Então, não se engane, você ainda vai errar muito na vida. Vai ter muita coisa que você vai ter que corrigir, mas ter a humildade de entender isso, de saber que não são os outros que erram também, a gente também erra. E errar faz parte da caminhada, gente. A gente também faz coisas, a gente, do mesmo jeito que as pessoas magoam, a gente às vezes magoa as pessoas também. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, gente, é que muitas vezes a gente olha só para os outros, né? Mas será que a gente muitas vezes olha para dentro de nós também e pergunta o que nós estamos fazendo de errado? Será que a gente não está sendo duro demais com algumas pessoas? Será que a gente está compreendendo a dor das outras pessoas? Será que a gente está olhando, né? E a gente se culpa muito por isso, né? Tem pessoas que, assim, a gente fez um vídeo aí, eu tenho feito alguns vídeos porque a gente está numa função muito grande, num novo projeto aí também, né? E volto a dizer, a gente quer agradecer a vocês que estão chegando no canal agora, que estão acompanhando a gente, isso é muito legal. E esse canal, esse canal do YouTube, ele é um canal que a gente conversa muito, você pode deixar sua opinião aí nos comentários, né? A gente é muito unido mesmo, tá? Para tudo na vida. A gente supera as dificuldades de casal, supera as dificuldades financeiras, inclusive, porque não falar, não tem o que esconder, correndo atrás da máquina todo dia, né? E eu vou pedir até para você compartilhar esse vídeo por aí, porque assim, ó, quem falou para você, ou onde você leu, né, no final do livro, no final da história, foram felizes para sempre, é só na literatura. Na vida não funciona assim. Na vida não funciona assim. A vida funciona com desafios diários. Outra coisa que a gente aprendeu, a gente fazia muito plano para o futuro, muito plano, sabe? E uma coisa que a gente chegou à conclusão, nós temos que viver um dia de cada vez, porque cada dia se apresenta com desafios diferentes. Exatamente. Né? Claro, a gente precisa ter objetivos uma expectativa, né? Que a gente quer chegar, mas às vezes a gente fica tão preso no objetivo que a gente esquece do caminho que a gente tem até lá. Então fica se frustrando porque o resultado ainda não chegou, que a gente ainda não conseguiu chegar, e a gente esquece de viver. E cada dia é uma bênção de Deus. Cada dia é uma nova oportunidade para a gente viver, para a gente aprender, para a gente olhar novas oportunidades, conhecer pessoas novas, mas a gente só vai conseguir isso quando a gente abrir a nossa mente e deixar essas coisas entrarem, que a gente consiga enxergar essas oportunidades. E tem outra coisa, uma coisa que a vida ensinou para a gente foi o seguinte: se quem reclama, que para quem reclama daquilo que foi feito, deveria ter chegado antes e ajudar a fazer. Então, assim, às vezes, né, eu sei que você talvez tenha passado por essa situação, muitas vezes ninguém quer fazer, ninguém quer tomar, ninguém quer pegar aquela missão, ninguém quer pegar aquele problema para resolver, aquele pepino, né, como nós brasileiros falamos.
Mas depois que a gente pegou e que a gente está tentando resolver, que está tentando desatar aquele novelo de lã, aí todo mundo aparece com uma solução mágica. Então é o seguinte, é uma coisa para você levar, talvez se você quiser aceitar, digo sempre, né, aqui ninguém é obrigado a tomar por verdade nada disso que a gente fala, a gente está fazendo reflexões, né? Mas quem reclama daquilo que está sendo feito deveria chegar antes e ajudar a fazer, ou então apresentar uma solução. Se as pessoas não apresentaram solução, não tem direito de reclamarem daquilo que está sendo feito, porque quando foram chamadas, muitas vezes deram as costas e não quiseram lidar com o assunto. E nesse momento você precisa ter energia vital para aprender a lidar com esse tipo de situação. Exatamente. E vou dar um conselho para vocês. Aqui, ó. Quando começarem um novo projeto, fica quieto. Vai lá e faz. Os teus erros ficam para ti. Não são julgados pelos outros. Exatamente. Você vai errar, você vai errar. É como uma lição. A gente vai cada dia aprendendo um pouquinho. A hora que der tudo certo, que tiver tudo certo, aí fala para todo mundo. Porque quando você começa alguma coisa, as pessoas vão te julgar, às vezes não é nem por mal. É por cuidado, por querer que você não quebre a cara, por querer que você não sofra. E aí então, um pouquinho, de novo entra aquela história, que a experiência, que as pessoas talvez tentaram fazer a mesma coisa que você está tentando fazer. E não conseguiram. Só que aquilo não era para elas. Aquele projeto estava endereçado para você. Então tá começando um novo projeto, trilha teu caminho, fica quietinho. Boca fechada, aguenta mosquito. Trabalha, faça do seu jeito. Se você precisar de ajuda para alguma coisa, tenha humildade de pedir conselhos, mas até determinado ponto. O projeto é teu, o caminho é teu, é tu que está fazendo esse trabalho. A hora que der tudo certo, que tiver tudo certo, diz, ó, eu consegui fazer isso. Presta atenção nisso. E cuidado com outra coisa, gente. Nós precisamos ter muito cuidado quando a gente fala coisas muito pessoais, particulares para os outros e confia. Porque num determinado momento, não se assuste se aquelas pessoas em que você mais confiou, os teus segredos, as tuas dores principalmente, forem as primeiras a falarem daquilo contra ti. Você já passou por essa situação? De repente você confiou numa pessoa, você falou das tuas mazelas, das tuas dores emocionais, das tuas dificuldades pessoais, e de repente por uma bobagem às vezes, né? Por um café que não tomou, a pessoa fica com raiva de você e começa a falar dos teus problemas pessoais para as outras pessoas. Começa a usar as tuas fraquezas emocionais contra ti mesmo, contra ti mesma. Então, isso que a gente está falando aqui é uma coisa que a gente aprendeu muito assim, bico fechado. Quando tu tiver duas coisas, porque assim, ó, se a coisa for boa, você não vai precisar nem falar para os outros. Eles vão tomar conhecimento, vão rodando, nossa, esse trabalho aí foi legal, é legal e é feito por aquele pessoal. Eu nem sabia que aquela pessoa fazia isso, né? É porque muitas vezes a gente acaba falando as coisas porque a gente quer aprovação, a gente quer que as pessoas digam, olha, nossa, parabéns, nós aprendemos a não buscar mais aprovação. Só que daí quando dá alguma coisa errada, quando a coisa ainda está no processo, o processo é complicado, qualquer projeto é complicado, tem altos e baixos, e quando tá lá embaixo e vem uma crítica, tu se retrai, tu vai, não, eu não sou capaz, e tu começa a duvidar da tua própria capacidade. E você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Se a coisa apareceu para ti, se entrou no teu caminho, é porque tu é capaz. O universo jogou no teu colo, ele vai dar força para que você toque. Só que assim, se a gente pudesse dizer alguma coisa, não é nem conselho, né? Conselho. Desculpe. Conselho fosse bom, a gente não dava de graça, mas assim, se a gente pudesse fazer um comentário para você, tudo que tu fizeres, faz em silêncio, que os outros não saibam aquilo. Não mostra teu sangue aos tubarões quando tu estiver triste, quando tu estiver com problemas sérios. Não mostra teu sangue aos tubarões. É uma forma de dizer, né? É uma forma literária de dizer. Porque se você começa a falar muito dos teus problemas, tem muita gente à tua volta que até deseja o teu sucesso, mas não deseja que o teu sucesso seja maior do que o deles. Então toma cuidado. Tem muita gente disfarçada de te querer bem, mas na verdade está com inveja e está querendo que os teus projetos e que a tua vida não vá adiante. Presta atenção nessas coisas. Exatamente.
A gente tratou de tanta coisa hoje, mas se você quiser saber mais sobre esses assuntos olha todos... os nossos vídeos aí abaixo. E continua seguindo a gente, porque a gente vai destrinchar esse vídeo, né? Vamos. Em vários capítulos. Videozinhos rápidos de um gente poder falar um pouquinho mais profundo sobre cada assunto que a gente falou aqui. Então, gente, compartilha e esperamos vocês aqui no canal. Tudo de bom. Fica tudo bem aí, fiquem com Deus. E qualquer coisa, por favor, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal. Tchau, gente!